Boa noite, está começando mais uma aula de português instrumental. Hoje vamos falar um pouco sobre a resenha. Então, a resenha é um dos gêneros de escrita acadêmica que a gente vai ver aqui no semestre, e dentre esses gêneros é o mais elaborado, assim. E uma resenha consiste basicamente de um resumo mais análise crítica, né? Mas a resenha não é apenas a soma dessas duas coisas, né? Ela é um texto que tem como objetivo analisar uma obra. Então, não se trata de resumir, de reduzir a obra, mas de separar ela nos seus componentes principais e comentar sobre cada um desses aspectos. A resenha exige boa compreensão do texto e também do assunto tratado, né? Então, sempre que a gente vai fazer um texto de paráfrase, né, a gente precisa ter compreendido bem o texto. Mas que como a gente vai analisar, a gente vai precisar de uma leitura mais profunda, mais analítica, e também precisar de um ferramental teórico para conseguir analisar as partes do texto. A resenha é considerado um gênero híbrido, né? Porque a gente tem os tipos textuais, descrição, narração e dissertação, e a resenha vai conter esses três elementos, né? Vai alternar entre descrição, narração e dissertação, e é sempre um texto crítico, um texto que vai conter opinião. Então, para fazer uma boa resenha, você precisa desenvolver uma variedade de competências, né? Competência de resumo, né? De síntese, de análise de texto, de crítica, de pesquisa, né? Fazer uma pesquisa para a sua resenha, de habilidades de escrita, de coesão, coerência, essas coisas, e etc. E aí vamos ver qual é o conteúdo da resenha, né? Uma resenha, ela é dividida, não é dividida, né? Ela contém vários elementos obrigatórios, e aqui o que eu vou citar seria um modelo de resenha, né, mas vai ter modelos um pouco diferentes também. Dentro da resenha você vai começar com a referência, então o título da resenha é a referência bibliográfica daquele texto que você vai analisar. Daí a gente tem uma descrição da obra. Isso é interessante que quando a gente pensa em resenha, a gente pode pensar num contexto mais geral, como resenha de uma obra de arte, resenha de um produto, né? Por exemplo, se você compra uma geladeira e vai fazer uma resenha dessa geladeira, caso você seja uma pessoa, sei lá, que vende, que anuncia esse tipo de produto, vai fazer a resenha para as pessoas saberem, né, se elas deveriam comprar o produto ou não. No mesmo caso, na resenha de uma obra artística, por exemplo, resenha de filme, que eu costumo falar aqui, vai ter uma descrição desse filme, daí uma sinopse, uma análise dos elementos cinematográficos daquele filme, e um comentário crítico com opinião e indicação. Por isso que, quando a gente fala em resenha, a gente fala que um dos elementos é a descrição da obra, porque não basta falar do conteúdo, tem que falar também da forma. Então, no caso da resenha de um livro, por exemplo, você vai dizer o número de páginas do livro, vai dizer como que ele é organizado, né, quais as partes, os capítulos do livro, e também como ele foi feito, né, se for um livro didático, por exemplo, ele vai ter lista de exercícios, vai ter infográficos, vai ter figuras, indicações de outras leituras. Esses aí são elementos que compõem esse livro. Então, você fazer uma resenha, por exemplo, de um livro literário e de um livro didático, são duas coisas diferentes, porque você vai ter que falar sobre esses elementos físicos da obra, que vão ser muito diferentes, seja um livro didático, no livro acadêmico, no livro literário. Além disso, é importante apresentar as credenciais do autor, né? Quando você está fazendo a análise dos elementos do texto, então você vai retirar não só o conteúdo daquele texto, mas também a descrição da obra, a descrição física da obra em si, e um comentário sobre o autor também. Eu nem considero assim, obrigatório você aprofundar sobre a vida do autor, mas pelo menos de dizer quem é, por que ele fez esse texto, quais as credenciais dele, né, formação, titulação, para ele poder falar sobre esse assunto, e quando produziu esse texto. E aí, no caso da resenha acadêmica, a gente também vai ter uma exposição de teoria e método, porque sendo um gênero de escrita acadêmica, ele vai ter que trazer uma teoria explícita e um método explícito. E daí você pode falar tanto na sua teoria, que você vai usar para analisar aquele texto, quanto também da teoria e método usados pelo autor para produzir aquele texto.
Então, novamente, se for uma resenha de livro, aí você vai falar qual é a teoria por trás daquele livro, dar um resumo sobre ela antes de falar sobre o conteúdo do livro em si, e o método dele, né? Se foi um trabalho de pesquisa, se é um livro didático, se é um ensaio, esse tipo de coisa. E aí, no caso do resumo de um artigo, por exemplo, da resenha de um artigo, você vai falar sobre a teoria e método daquele artigo, né? São elementos obrigatórios do artigo que você vai ter que expor quando está fazendo a resenha de um artigo. Claro que essa parte de teoria e método é mais para resenha acadêmica mesmo, né? Não vai aparecer na resenha de arte, por exemplo. E daí, finalmente, a gente tem o resumo da obra. Aqui, nesse caso, você vai pegar, no caso do resumo da resenha de livro, vai resumir cada capítulo, né? Os capítulos são tais. A capítulo 1, um resuminho, capítulo 2, capítulo 3. Se for, por exemplo, a resenha de um artigo, aí você vai apenas resumir aquele artigo, né? E aí vai dar o resumo todo, né? Não é igual a resenha de filme que você apresenta só a sinopse, você não pode contar o final. Daí, por último, vem a avaliação, né? Você vai criticar aquela obra, vai dizer se ela cumpre o objetivo que ela se propôs, se ela é relevante, se ela é atual, se ela traz informações corretas, e o que que você achou, né, em geral, da obra, impressão subjetiva também, é importante colocar, e uma indicação. Você faz uma avaliação crítica com vistas a indicar essa obra. No caso de um livro didático, por exemplo, você vai pegar, vai ver assim, esse livro não é muito didático, ou não tem exercícios, eu acho que faltou colocar exercícios, faltou colocar infográficos, né, e daí falar, esse livro é indicado para estudantes do nono ano, né, ou esse livro não deveria ser indicado para essa faixa etária, deveria ser indicado para universitários, esse tipo de coisa. Indicação é você identificar qual o público-alvo daquele texto, porque a resenha, como eu falei, ela tem o objetivo da pessoa ler e saber se ela, né, quer acessar aquele texto ou não. Dentro da academia, a gente usa mais a resenha de livro, porque o livro é uma leitura extensa, né, e que você compra também, então é bom ler resenhas de livros para saber se você deveria comprar aquele livro ou não. Então, por exemplo, você estaria procurando um livro que tem uma teoria coerente com aquela teoria que você estuda e que tenha uma linguagem assim que seja adequada para o seu nível. Por isso a importância da indicação, não só da indicação, né, mas a importância da avaliação, do resumo de todas as partes do texto e da exposição de teoria e método. Bom, e qual o objetivo de se fazer uma resenha? Existem vários, né? Você pode fazer uma resenha como uma atividade de estudo mesmo, né? Aqui a gente viu como que a gente pode usar o esquema, mapa mental, resumo e fichamento como ferramentas de estudo. No caso, como a resenha é um texto muito mais aprofundado, muito mais elaborado, ela pode ser uma ferramenta mais eficiente, né? Para você pegar aquele livro que você vai precisar falar sobre ele, que é muito importante, né? Para a sua formação, aquele livro que você vê todo semestre, que você precisa ter um conhecimento sólido sobre ele, pode fazer uma resenha desse livro como uma forma de estudo mais aprofundado. A resenha também pode ser feita com o objetivo de citar algo, né? Então, você faz a resenha do texto e quando você for citar aquele texto, você vai não só colocar uma informação específica que você precisa, mas você vai ter condição de falar sobre diferentes partes do texto, de falar a sua opinião sobre ele, de falar o seu comentário crítico, né, comparando com outras leituras, de inserir ele dentro de uma teoria, né, a qual ele pertence. Então, como recurso de pesquisa e como recurso para citação, ela é muito mais aprofundada e muito mais elaborada do que as outras formas de texto que a gente viu aqui. Então, seria o caso de você usar isso para um PIBIC ou para uma monografia, para um TCC. Outro objetivo da resenha é publicação, né? É muito comum a publicação de resenhas no meio acadêmico, então ela substitui um artigo, né? E aí, no caso, são resenhas de livros que sejam muito influentes, né, muito consagrados dentro daquela área de pesquisa. E daí você, como pesquisador da área, vai encarar essa resenha como um trabalho de pesquisa na área. Né? Você vai pegar um pouco não precisa ser, né, muito aprofundado, mas um pouco do conhecimento daquela área, conhecimento de outros textos para poder comparar e analisar o livro inteiro.
Essa é uma boa forma de publicação também. Resenha pode ser feita com objetivo de crítica, né? Então, você vai resenhar um determinado texto porque você quer dar a sua opinião sobre ele. Isso aí é feito também no meio acadêmico num nível mais avançado, né? Um pesquisador vai pegar o livro do outro pesquisador para produzir uma resenha para daí falar, né, quais os motivos que ele concorda e discorda daquele texto. Ou mesmo nesses casos que eu falei, né, de uma resenha de um produto ou de um objeto de arte, você vai fazer a resenha com objetivo de crítica, para que as pessoas conheçam a sua opinião sobre aquilo. Então, no caso da publicação de resenha acadêmica, ela pode ter também esse teor, né, de apresentar a sua opinião sobre o texto, e não com foco no conteúdo do texto, mas na sua opinião. Geralmente é feita com foco no conteúdo mesmo. E a resenha pode ser feita para desenvolvimento de competências, né, pode ser uma forma de treinar as suas habilidades de leitura e escrita. Como a gente viu, a resenha envolve várias competências e envolve também uma capacidade de pesquisa, né, de ler um texto de forma aprofundada, analisar um texto e fazer uma pesquisa com vistas a produzir essa resenha, ou seja, com vistas a criticar aquele texto, a comparar, a complementar. Então, escrever resenhas pode ser uma maneira de desenvolver competências, né? Uma espécie de treino para a escrita acadêmica. E aqui eu separei dois tipos de resenha, né? Como eu falei, tem muitos modelos diferentes. Eu não gosto muito de trabalhar com modelos fixos de resenha, mas eu gosto de trabalhar com listinhas de elementos obrigatórios, como essa lista que eu coloquei aqui, e essas duas mais abrangentes, mais aprofundadas, melhor dizendo, que eu vou passar aqui, que são a resenha descritiva e a resenha crítica. Tem professores que discordam completamente da existência do termo resenha crítica, porque toda resenha é crítica. Mas eu vou apresentar aqui quais são as diferenças entre isso que eu estou chamando de resenha descritiva e isso que eu estou chamando de resenha crítica. A resenha descritiva, ela tem um objetivo principal de mostrar isso que eu chamei de características físicas da obra, que não são necessariamente físicas, né? Pode ser tipo o tom utilizado, o objetivo, a organização. Isso aí são elementos macroestruturais, vamos dizer assim, da obra. Então, a resenha descritiva, ela está preocupada com o conteúdo e com esses elementos macroestruturais e não necessariamente com a crítica. A resenha crítica vai pegar muito na microestrutura, no conteúdo e na avaliação crítica do resenhista. Ou seja, a resenha descritiva, assim como os outros gêneros que a gente viu aqui, ela tem como foco principal o texto original. E a resenha crítica tem como foco principal o autor da resenha. Vamos ver aqui os elementos da resenha descritiva. A resenha sempre ela vai começar com o título, que é a resenha, e em seguida a referência bibliográfica do texto que você está resenhando, e, se necessário, outras referências ao final. Mas ela é escrita em texto corrido, né? Não é feita em tópicos, não é dividida em partes, em capítulos, né? Ela vai apresentar primeiramente os dados da obra, né? Isso já está lá na referência, não precisa repetir, mas para fins assim de estilização do texto, de fluidez do seu texto, é bom criar um primeiro parágrafo assim explicando, né, título do livro, editora, ano, número de página, esse tipo de coisa. E daí falar um pouco sobre o autor. Então, você vai apresentar esse autor, e daí vai falar um pouco sobre a formação dele, a área de pesquisa, outras obras que convenha você citar, até o local de atuação também, né? Falar assim, fulano de tal é um professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, que desenvolve pesquisa em não sei o quê, que fez o doutorado não sei onde, e que atua na linha de pesquisa tal, no pós-doc, alguma coisa assim. Em seguida vem a descrição geral da obra, né? Então, antes de passar para o resumo dos capítulos, você vai apresentar como essa obra foi criada. Ela tem uma apresentação, ela tem um prefácio, ela está dividida em capítulos, qual o título de cada capítulo, falar os recursos didáticos que ela usa, né? Se ela tem indicação de leitura, se tem infográficos, se tem tabelas, esse tipo de coisa. E daí vem a descrição sumária das partes do texto, sobre o que trata cada capítulo. E daí o resumo, né? Pode ser o resumo da obra toda ou de cada capítulo. Daí é importante você falar sobre objeto e objetivo do texto.
todo texto ele vai ter um objeto principal, né, o tema, e ele vai ter algum objetivo, ele tem uma finalidade. Isso no texto acadêmico, né, sempre vai existir uma finalidade, às vezes ela não é tão clara, né, às vezes parece que é só um texto explicando um assunto, mas ele faz isso dentro de uma determinada visão de mundo e com um objetivo, nem que esse objetivo seja ensinar um assunto. Mas no caso do artigo, da dissertação, monografia, TCC, vai ter o objetivo explícito lá no texto, dizendo que esse é o objetivo do texto. Daí na parte de crítica você pode até comentar se o objetivo está adequado com o trabalho que foi feito, com a conclusão que foi tirada. E daí no caso de livros acadêmicos, né, não vai ter uma estrutura rígida de artigo com um objetivo claramente enunciado, mas ele vai ter sim algum objetivo por trás, né? O autor fez aquilo com alguma intenção, ou ele está defendendo um determinado posicionamento, né? Que dentro da academia a gente tem as posições teóricas, né? Quando você vai escrever um texto, você primeiro adota uma posição teórica e daí faz o texto com base naquilo. Então, dá um exemplo assim que eu passei, né, para os meus alunos de introdução à linguística, eu passei 2 manuais, 2 livros texto, né? Então, o livro texto ele tem o objetivo de explicar, de ensinar um conteúdo, né? E daí me perguntaram por que que um dos livros não apresentava críticas a algumas correntes da linguística e não apresentava críticas ao gerativismo. Eu expliquei para o aluno, não, esse livro é gerativista, ele explica as teorias e depois ele explica o gerativismo como se fosse a evolução daquilo tudo, né, o ponto final aonde chegar. E o outro livro, ele não colocava dessa forma, ele colocava, claro que ele também defendia uma corrente teórica específica, mas ele não colocava nesse sentido de que existe uma evolução passando por várias teorias até chegar numa que é mais correta. Então, o livro sempre vai ter um objetivo por trás. Quando você enuncia o objetivo do texto, você pode estar apenas copiando algo que o autor disse, ele disse, meu objetivo é tal. Ou você pode estar começando aí a fazer o seu trabalho crítico. Na verdade, o trabalho crítico ele vai do início ao fim. E como eu falei também, não tem como ser acrítico, não tem como não ter um posicionamento. É importante colocar aqui qual o gênero e tom do texto. Né? Claro que se for, por exemplo, se for uma dissertação, você vai falar, o gênero é dissertação. Não tem muito o que elaborar disso, a não ser que você queira falar sobre opiniões, né? Quais opiniões do autor afloram nesse texto, né? Para além do objetivo principal, quais outras coisas que evidenciam a visão de mundo dele. Mas no caso de uma resenha de obra literária, por exemplo, você precisa dizer, isso é feito com um tom irônico, com um tom cômico, sarcástico, melancólico, esse tipo de coisa. Então, isso é outra coisa que você pode já deixar claro ao longo do seu texto, né? Explicitar não só as informações principais do objeto objetivo, mas também situar isso dentro de um gênero de escrita e com um determinado humor. E daí vem a exposição de teoria e método, né? No caso do texto acadêmico, você vai precisar reproduzir aqueles elementos de objeto, objetivo, teoria e método, e aí as suas conclusões. Então, essa conclusão ela pode ser um comentário crítico ou pode ser simplesmente um sumário explicativo, né? Um resumo daquilo que você falou até aqui. Então, a conclusão seria o que você tirou dessa leitura, né? Para que ela serviu? Daí a gente tem uma resenha crítica que, além desses elementos todos, ela vai conter uma avaliação do autor e da obra. Já comentei aqui, né? Você vai avaliar de acordo com a sua impressão pessoal, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o objetivo do autor e de acordo com uma teoria que você conhece. E a indicação de público-alvo, né? Que seria dizer para que aquele texto serve. Então, sobre a resenha, é basicamente isso, né? Eu sou da opinião de que a resenha é sempre crítica, então é importante você colocar um grau de avaliação, né? Seja avaliar a teoria, o método, o objetivo, avaliar a questão de público-alvo, né? Indicação,
avaliar o que você tirou daquilo, o que você aprendeu com aquele texto, avaliar critérios de textualidade, assim, né? Se o texto é didático, se ele é bem escrito, né? Se ele é informativo. E também avaliar a adequação do objetivo do texto àquilo que é a conclusão do texto, né? O objetivo com o que realmente foi feito, foi descoberto. E daí o que acontece? Vocês têm uma resenha para escrever e, logicamente, que não vai ser uma coisa tão extensa, tão aprofundada assim. Fora que vocês vão fazer a resenha ou de um capítulo ou de um artigo, não vai ser uma resenha de livro. Então, uma série de elementos aqui parece que não... Pode parecer que não faz muito sentido para vocês. Então, eu recomendo vocês pegarem essa listinha aqui de elementos obrigatórios da resenha, ou pegarem o modelo que eu deixei lá no capítulo da Rosineide Souza, né? Resumo e resenha no contexto acadêmico. Esse capítulo ele vai ter uma tabelinha para você preencher para te ajudar a escrever a resenha. Então, recapitulando aqui, seria a referência bibliográfica, uma descrição da obra, que no caso de um capítulo seria, por exemplo, dizer número de páginas, subdivisões que ele tem, e caso houver algum recurso visual ou recurso didático que ele use, caso houver. Credenciais do autor, bem resumido assim, né? Quem é o autor e qual a formação dele. Identificar o objetivo, teoria e método do texto. Fazer um resumo, pode ser um resumo de cada parte ou um resumo geral. É a sua avaliação crítica e indicação.